Isso aí, pessoal. Vamos iniciar, então, mais um. Ainda no capítulo 19, hoje nós vamos ler do versículo 21 até o 40. Pedir para orar e fazer a leitura para nós. Vocês estão escutando bem? Iris, Jogo, Antônio, está escutando bem? Estou escutando sim, Está escutando, está ótimo. Tá. Ótimo, então. Então, vamos lá. Tumulto em Éfeso. Assim que essas coisas se cumpriram, Paulo colocou em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, e Acaia, dizendo: depois que eu estiver ali, é necessário ver também Roma. Depois de enviar para Macedônia dois dos que lhe serviam, Timóteo e Erasto, ele próprio permaneceu um tempo na Ásia. Por aquele tempo, aconteceu um alvoroço não pequeno a respeito do caminho, pois um ourives, do nome Demétrio, que fazia santuários de prata de Ártemis, proporcionava não pouco trabalho aos organizadores. Tendo reunido esses e outros trabalhadores do ramo, disse: varões, compreendeis que desse trabalho vem a nossa prosperidade. Estais observando e ouvindo que não somente em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo persuadiu e desviou muitas turbas, dizendo que não são deuses os que são feitos pelas mãos. Não somente há risco para nós, este ramo de negócio, cair em descrédito, mas também de ser menosprezado o grande templo da deusa Ártemis, a qual toda a Ásia e terra habitada adoram, como também de estar prestes a ser derrubada da sua magnificência. Ouvindo isso, ficaram cheios de ira e gritavam, dizendo: grande é Ártemis dos Efésios. A cidade se encheu de tumulto e arremeteram-se unânimes em direção ao teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E querendo Paulo dirigir-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. E também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviando para ele um recado, o exortavam a não se expor no teatro. Outros, no entanto, gritavam outra coisa, pois a assembleia estava confusa, e a maioria não sabia por qual razão estavam reunidos. Alguns da turma instruíram Alexandre quando os judeus lhe propuseram o problema. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria apresentar defesa ao povo. Ao reconhecerem que ele era judeu, surgiu de todos uma só voz, gritando por cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. Ártemis. Diana, né? Tem uma É um pessoa nome falando difícil Diana. de falar, porque tem um acento lá, né? Ártemis. Porque é a deusa grega e deusa romana, é a mesma deusa. Ártemis. Mas quando chama Diana, e Ártemis é grega. Olha que legal. Mas é a mesma deusa. A mesma deusa. O escriba, tendo acalmado a turba, disse: varões efésios, quem há, pois, dentre os homens que não saiba ser a cidade dos Efésios, a guardiã do templo de Ártemis e da estátua caída de Zeus? Portanto, sendo incontestável essas coisas, é necessário permanecer vós acalmados, nada fazendo precipitadamente. Pois conduzistes esses varões que não são sacrílegos, nem estão blasfemando a nossa Deus. Portanto, se Demétrios, artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há procônsules e são conduzidas sessões da Corte de Justiça, que se acusem uns aos outros. Todavia, se buscais algo além disso, será resolvido em assembleia legal, pois também corremos o risco de sermos acusados de motim. Com respeito ao hoje, não havendo nenhum outro motivo acerca do qual
poderemos dar conta a respeito deste tumulto. Dizendo estas coisas, dissolveu a Assembleia. Como se fosse a minha vontade. Oi? Diferente agora mesmo. É diferente, né? Cada tradução tem uma forma. Eu também eu peguei a tradução da Bíblia de Jerusalém, também tem uma diferença. Interessante, né? Bom, pessoal, parece que esse tumulto ali foi uma coisinha de expressão, mas não foi. O negócio foi feio, como a gente diz no dia a dia. Paulo, assim como toda pessoa imbuída com uma boa intenção, e a dele era das maiores, que era a intenção do Cristo, tinha um projeto mesmo. E o projeto dele era levar, né, a mensagem, a divulgação do cristianismo para o mundo naquela época. E um dos objetivos desse objetivo maior, um dos objetivos dentre esses aí no meio, era chegar até Roma. Roma era uma cidade muito importante, pelo que ela era e pela sua localização, porque ela era muito fácil de chegar à Espanha, né, naquela outra região ali, estava bem longe da Judéia. Então, Paulo estava naquela região de Éfeso, ele tinha a intenção de voltar para Jerusalém, mas depois ele queria pregar em Roma. O objetivo dele era pregar em Roma. Coisa que ele não conseguiu, entre aspas, né? Ele foi conseguir pregar, mas preso. Domiciliarmente preso, depois que ele conseguiu. Mas os cristãos já estavam em Roma. Aquela igreja principalmente. Já haviam morado lá em Roma. Outros cristãos que conheceram Cristo antes de Paulo já haviam moravam lá em Roma, né? Então, tem várias cartas aos romanos. Então, ele tinha uma intenção muito grande de passar lá. Mas o que aconteceu? Ele queria, então, ir para Jerusalém, ia voltar para Macedônia, que ele já tinha passado, e para Acaia, quando aconteceu isso. E fala aqui, ó, enviou então a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, então pediu para ir na frente, porque logo ele já estava descendo. Depois eles iam para Jerusalém. O Timóteo era quem estava acompanhando ele, aquele jovem. E só para dar uma ênfase que eu achei interessante, esse Erasto é o mesmo que fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, né? Aquele Erasto que tem várias mensagens, é o mesmo Erasto que comenta aqui. Ele é agradecido por Aqui a codificação. Até só com introdução, se quiser. Então. É ele que fala. Ele deveria rejeitar o nome, verdade, se aceitar o mentira. Eu tenho uma biografiazinha aqui, só para a gente introduzir, acho que é legal. Erasto. Com o respeitável nome de Erasto, cujas comunicações traziam sempre o cunho incontestável de profundeza e lógica, como disse o próprio codificador, encontramos duas personalidades em momentos diferentes da história da humanidade. A primeira afirmativa do próprio codificador é de que ele seria discípulo de Paulo de Tarso, está no Livro dos Médios, capítulo 5, item 92. A afirmativa tem procedência. Na segunda epístola a Timóteo, escrita quando prisioneiro em Roma, relata o apóstolo aos gentios. Erasto ficou em Corinto. Está no capítulo 4, versículo 20. Segundo consta na epístola aos Romanos, na saudação final, este mesmo Erasto tinha cargo na cidade, pois se encontra no capítulo 16, versículo 23. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Em Atos dos Apóstolos, 19 a 22, lemos que Paulo enviou a Macedônia 2 dos que lhe assistiam, Timóteo e Erasto, enquanto ele próprio, Paulo, permaneceu na Ásia. Interessante observar a proximidade dos dois discípulos de Paulo, pois em O Livro dos Médios, capítulo 19, encontramos longa mensagem ensinada por ambos a respeito do papel do médium nas comunicações e sobre isso.
juntos no século I da era cristã, juntos na tarefa da codificação. Ainda em O Livro dos Médios, são de sua palavra os itens 98, capítulo 5. Algumas respostas a perguntas constantes no item 99, itens 196 e 197 no capítulo 16, itens 230 do capítulo 20, onde se encontra a célebre frase: melhor é repelir 10 verdades e permitir uma única falsidade, uma só teoria. Finalmente, na comunicação 27, no Evangelho Substitutivo, lê-se várias mensagens ensinadas por elas. A primeira se encontra no capítulo 1, item 11, a segunda no capítulo 20, item 4, e se intitula Missão dos Espíritas, da assinatura de Erasto, anjo da guarda do médium, adquirindo oportunamente o codificador de que o médium seria o Senhor da Terra. As demais compõem os itens 9, caracteres do verdadeiro profeta, e 10, os falsos profetas da erraticidade. Ambas datadas de 1962. A última do São Paulo. Atualmente faz o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e capítulo 31, número 27 do Livro dos Médios. A outra referência a esse espírito se encontra na Revista Espírita, ano de 1869, da Edicel, no índice bibliográfico, onde é apresentado como tendo sido Tomás Liber, dito Erasto, médico, filósofo e teólogo alemão, nascido em 1524 e morrido em 1583. Ele era teólogo. É teólogo, filósofo e médico. Foi professor de medicina em Heidelberg e de moral em Basileia. No campo da teologia, combateu o poder temporal da igreja e se opôs à disciplina calvinista e à ordem presbiteriana. Sua posição não valeu mais comunhão, sob suspeita de heresia, sendo reabilitado algum tempo depois. Suas teorias tiveram muitos partidários, sobretudo na Inglaterra. Legou somas consideráveis aos estudantes pobres, sendo especialmente respeitado por seus gestos de benevolência. De qualquer forma, que resta incontestável, segundo Kardec, que era um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima. Os Médios, capítulo 19, item 2, 5. O que importa realmente é a tarefa desenvolvida à época de Paulo de Tarso e ao tempo de Kardec, por um espírito. Encarnado, o seu grande trabalho pela divulgação das ideias nascentes do cristianismo em um ambiente quase sempre hostil. Desencarnado, compreendendo com tantas outras entidades espirituais, apresentando elucidações precisas em favor da codificação da doutrina espírita, respondendo a questões de vital importância para uma também doutrina nascente, a terceira revelação, Consolador prometido por Jesus. Fonte Reformador, Revista Reformadora, 10 de outubro de 93. Quem ele era? Era de Paulo? Erasto. Era Erasto também? Esse nome? Na verdade, ele tinha esse nome nessa época. Tá certo. Depois da Isso. Ele estava codificação. desencarnado, né? Aí ele fala, tá certo. Aí, nessa encarnação de 1500, Era ele deu Thomas, outro não era? nome. Thomas. Tô tentando pegar aqui. Thomas, Tomás. Thomas. Thomas Liber. Liber. Isso. É a primeira vez que aparece o nome dele, por isso que eu quis trazer essa rápida biografia aqui, porque é muito importante, né? É muito importante para a gente saber que o projeto continua. A gente já sabia, né? Foi um missionário junto com Kardec. Ele
Vem lá de Paulo. Interessante. Você vê que os espíritos trabalham com agilidade. Trabalho não cessa nunca, não? Oi, Gleide. Boa tarde. Ai, Cleide. Uai, Gleide, tá sumida, filho. Tá aparecendo. Ah, eu tô sempre com o neto aqui, né? Mas hoje ele deu um sossego ainda. Então deixa eu... Sempre aparece neto para olhar. É isso aí. Tá ouvindo bem aí, Gleide? Se for, Ah? se não tiver, a gente fala mais alto. Tipo, tá ouvindo bem? Não, tá tranquilo, tô ouvindo bem. Pode continuar isso tudo. Adoro isso tudo. Tá bom, vamos continuar então. Pessoal, é o seguinte, nesse estudo aqui, tem algumas coisas interessantes, mas o Ramon trouxe para nós desde o início, quando a gente começou a estudar, que o Atos dos Apóstolos é um making-off do livro Paulo Estevam. Paulo Estevam é um making-off. Eu não estou repetindo o que eu escutei por aí. Eu não sei se foi o Haroldo que falou isso, né? Que é o Arthur Valadares. E aqui no Paulo Estevam tem um desdobramento dessa passagem, que é interessante a gente ler. É um pouquinho extenso, mas penso que vale a pena, Ramon. A gente ir, se o pessoal estiver disposto. E aí a gente vai nesse meio tempo falando, porque tem esse Alexandre que apareceu aqui também, a gente pode saber, a Lúcia já bem mesmo disse aqui, da deusa, né? Diana e da deusa Artemis, que são a mesma pessoa. A mesma deusa. A mesma deusa. A mesma pessoa, não. A mesma pessoa. Que ela era a deusa da caça, né? Do amor, da fertilidade, da caça. Ela era muito cultuada nessa época. O templo dela, esse templo que virou esse tumulto, ele foi construído em 530 anos antes de Cristo. E ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Existe ainda. Existem ruínas, né, igual o Pavilhão. Existem ruínas e alguns fragmentos espalhados em vários museus da Europa. Existem fragmentos, realmente existiu. Ele era todo em mármore branco e tinha 120 colunas de 20 metros, todo esculpido em mármore. Então, assim, era muito grande, suntuoso e, assim, atraía gente de toda a Ásia para a adoração ao culto àquela deusa. Então, não era uma deusa, assim, deusa com letra minúscula, assim, não atraiu eles, né? Eles idolatravam. Tocaram a onça com a vara Uma curta mesmo. muito curta. Tirou a vaquinha do pessoal. E a idolatria era muito grande, né? E essa passagem aí, acho que vem ainda mexendo em desespero. A fonte de renda que essa deusa trazia para tantos e tantos. Nada era calmo, né? Nada mesmo. Muito bom, é isso mesmo, a gente vai desdobrar mais isso aí, né? Acho que na leitura aqui vai falar, a gente pode ir parando. Eu acho que é bom. A gente vai parando. Vamos lá. Você quer que eu leia? Vamos fazer assim, eu estou com o texto aqui, aí Você que manda. eu vou passar, citar aí também, não? Não. Não? Mas você sempre perto da Lúcia, que aí... Eu já li, eu acho que esse aqui é que eu te passei que eu gosto mais dele, né? É melhor mesmo, é mais confortável. Então vai, que não tem erros. Pessoal, está escutando bem? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, tá? Ok, pode deixar, gente. Tá ótimo. A cidade votava um culto especial à deusa Diana, o Paulo usou Diana. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os lourinhos da época, chefiados por um artista do nome do Neco, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes.
Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficava sem trabalho. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite, e sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Isso. Aí já tem muita coisa. Já tem. Nossa, os tempos não mudam, né? Ainda há esses interesses que realmente Paulo traz ali um desafio, né? Porque as pessoas começam a não encontrar mais sentido e compromete toda a estrutura que vive em função disso, né? E a gente vê isso acontecer nas igrejas, em modo geral, assim, né? Igrejas que ainda cultuam imagens, que, né, assim, que vendem. Então, quando você traz algo diferente, isso realmente desacomoda demais, né? Imagina o que ele não fez sem intenção, né? A intenção não era essa, né? Acabou sendo uma consequência, mas como que... E uma outra coisa que me chamou a atenção é como a malícia já naquela época, né? De você pagar alguém para propagar... Manipular, né? Né? A história é bem antes que a gente pensa. Aprendizado antigo. São os mesmos homens. Então, É tão interessante esse comércio, né? No final do ano agora, eu estava viajando, eu conheci um cara que mora em Aparecida. E aí a gente pegou amizade e do comércio lá. Aí ele me falou, na pandemia, né? O prejuízo que eles tiveram, o arraso que foi, porque a fonte, de repente, pensa bem, milhares de pessoas que vivem da venda daqueles produtos e, de repente, vem a pandemia e para tudo. Então, foi uma quebradeira geral. Mas o intuito aqui foi um intuito, né, diferente. Agora, Paulo trouxe uma verdade do Deus único, né, da propagação das ideias cristãs, e, de repente, tudo isso cai por terra. Então, imagina. E eles preferiram não aceitar, mas continuar com o ganho deles, né? Inventar toda uma história, contratar pessoas, do que falar, não, a gente vai mudar, então, nosso trabalho, nossa renda, vamos confiar em Deus, vamos confiar até nos nossos deuses, né? pagar as pessoas para mentir, né? Isso foi feito por Jesus também, né? Quando prenderam ele, eles também pegaram o pessoal ali, que começou a fazer os burburinhos para insuflar o povo, né? Para o povo gritar, Jesus não Barrabás, né? Acho que foi desde todo o processo, estou lembrando aqui, acho que foi no Boa Nova que fala. Desde ali da prisão já tinha, o sacerdote já tinha organizado, o pessoal para ficar minando, assim, né? Deixando... Porque é interessante que as cabeças pensantes, pensando bem ou pensando mal, são poucas. Quem sofre os outros, aqueles que... Kardec toca nesse assunto, né? Então, seria 25% que fala mais ou menos isso, de pessoas boas, com bons propósitos, e 25% negativos. 50% tudo é Maria vai com as outras. Então, o dia que ele vai lá, os bons são tímidos, os dias que esses 25%, sim, manifestaram, aí 75%. Depois, enquanto esquerda vem no espaço, os 25%.
Não sei se é. Aí surge um outro questionamento baseado nisso. Por que a gente não pensa fidelidade? Né? Vamos falar fidelidade, que os irmãos usam tanto essa palavra, né? Nos desígnios de Deus. Porque pode acontecer, Ramon, vamos falar aqui, a hora que o ser humano evoluiu um pouquinho, certas profissões vão desaparecer. Né? Uma pessoa, um exemplo, que coloca alarme em casa, não precisa mais colocar. Tomara que chegue logo. Não é? Um exemplo, né? Pessoas que cuidam assim, dessa parte, um exemplo, uma pessoa que é um abatedor de carne. Agora vai subir na evolução. Você vai ter que dar um jeito. E pode acontecer com a gente também. A gente aparecer uma verdade e a gente fala, não, a partir desse momento eu tenho que deixar para trás. E eu comprometer minha renda financeira. E a gente vai ter coragem? Vai ter fidelidade? Falar, não, agora eu tenho que me preparar de outra forma. Eu vi um estudo feito por empresas, né? Tem nada a ver com religião. Mas é uma consultoria grande, mundial, que fez um mapeamento das coisas que estão modelando o futuro que vai chegar, né? Eles falam assim, você não consegue prever o que vai acontecer, mas você consegue saber quais são as forças que estão agindo aí, que vão criar a por vir, né? E eles colocaram 100 tópicos. E os tópicos passam por tecnologia, passa também por esse comportamento novo das pessoas não querer casar mais tarde, não ter casa, não ter religião. Mais de 50% do entrevistado não tem religião mais. Fala extremismo, mudança de poder político, tudo isso vai colocando. A hora que eu olhei aquilo, eu tomei um susto. Porque eu estava com um olhar antes muito envolvido na dor do conflito. E aí ele coloca lá assim, fala, essas forças que estão aí, elas estão agindo como placas tectônicas. Eu até achei muito simbólico, bacana. Elas vão se cruzando, se colidindo uma com a outra, e isso vai formar o que vem pela frente. Aí você pega um dos exemplos que eu trouxe lá. A riqueza está na mão de 1% da população, todo mundo sabe. Mas 50% dessa riqueza está na mão dos baby boomers ainda, que são da geração antes da minha. Quer dizer, e a geração Z, que é quem tem 20 e poucos anos hoje, esse pessoal pensa muito diferente. Eles pensam mais no lado humano, eles favorecem o bem-estar, eles têm outro olhar já da coisa. Eles não são perfeitos, tem um monte de coisa difícil aí. Mas eles já têm um negócio diferente, né? Não é essa turbulência toda. E a gente, pelo menos da minha geração para trás, a gente vê. Eu comecei a olhar para isso e falei assim, cara, porque a gente tem um olharzinho aqui muito no nosso 80 anos de vida, 50 anos de vida, mas silenciosamente a coisa já está caminhando realmente para uma mudança. Né? Sem a gente perceber, sem a gente notar. E aí eu estou falando isso porque, né? A religião, é uma pena que a religião como um todo está caindo, mas está caindo o fanatismo também. A religião ortodoxa, né? Porque hoje as pessoas estão mais abertas, assim, de Deus jovem, né? Eles às vezes não se fixam, mas eles querem o bem. A ética, a cidadania, as suas filhas, a facilidade. Às vezes não está fixado na religião, mas também já. Religiosidade, né? A espiritualidade. Se rotula. Isso eu sou aquilo. É ótimo. É legal que eles, por exemplo, eles gostam de ser autênticos, eles gostam de são ativistas, mas também são pacifistas. Então, não é igual a gente, né? São A gente é ativista né? Eu acho que eles são universalistas, eu acho que isso. Então, eu estou falando isso que eu lembrei, vendo essa situação, e esses jovens dessa geração Z, a hora que eles tiverem realmente com o poder na mão, seja da riqueza, seja da maturidade, que eles não tiveram maturidade um dia,
vai vir algo diferente. A gente não sabe o que é, né? Como é que vai ser isso aí. Mas que vai ser diferente, vai. Claro, Né? caminha para isso, né? Aí, provavelmente, vem os que tem 10 hoje, vai dar uma complementada no que está faltando. Já os seus filhos, por exemplo. E a gente sabe lá da linha espírita que a evolução não dá saltos, né? Que essa transição que a gente está passando, ela vai ser muito, muito lenta. A oportunidade dos espíritos aí, nossa, né? Espírito não, nossa, é essa. Então, se a gente conseguir se espiritualizar, melhorar a nossa evolução, bom, só a gente vai para um planeta conforme a nossa evolução mesmo. Mas que espíritos de uma ordem bem elevada vão encarnar para ajudar a gente, já estão encarnando. Até o Haroldo brinca muito, ele fala assim, vocês acham que vocês vão querer ver o Haroldo aqui, quando tiver encarnado um Paulo de Tarso, quando tiver encarnado um Erasmo, quando tiver encarnado... Vocês não vão nem olhar para mim. Então, assim, eu acho que essas coisas vão acontecendo naturalmente, e uns vão se apegando e outros não. Oportunidade tá chegando. Essas placas tectônicas são preocupantes também. A gente fica preocupado, mas assim, desse conflito todo, desse bater de extremismo, de um monte de coisa, tem algo diferente aí surgindo, né? Mudanças. Pode ser assim, mudanças estão surgindo agora. Talvez umas não sejam boas, outras não sejam. Fica um olhar mais otimista. Mas traz uma acomodação e depois uma sedimentação de algumas coisas novas que vão trazendo. Todo movimento, ele tende, né, como é que fala? Ele destrói primeiro para reconstruir. A gente precisa ter essa fé, essa esperança. Mas está mudando para aqui também. É porque a gente joga a mente só no mal. Né? O mal é terrível e barulhento. E o bem é silencioso. Né? Mas eu acho que o bem está começando a reagir. Né? Então, assim, a gente vê até diante desses momentos que a gente vive de guerra, em vários pontos aí por aí, as pessoas não estão mais se calando. Assim, por mais que seja difícil, esse movimento que teve agora na Alemanha, né? Eu não vi. Foi bonito. Pela paz? Foi por conta de começou a surgir na Alemanha focos, né? De extrema-direita, já começou a surgir milhares de pessoas brasileiras. A gente já viu que isso Essa receita não deu certo. Então, assim, quando eu vi, eu emocionei demais, assim, porque eu falei, nossa, né? Então, assim, alguns países a gente vê esse movimento de melhorar a Israel, né? Então, aconteceu com Israel, vale. Então, assim, a gente precisa se encorajar também, né? Fazer o que vai posicionar, tem que ter posicionamento, senão a gente vai entrar no 75. Então, 50 que fica quieto, né? Que está em cima do povo. E é confortável. Não, você tem seus 27, tudo bem, né? A gente tem, né? A gente precisa fazer, né? Onde a gente estiver. Mas não, você... Vamos ver que os amigos ali do virtual. E aí, pessoal? A gente só deu uma introdução aqui na leitura e vocês já perceberam que tem muito assunto para a gente conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Jô, Iris, Leide, Antônio. Não, tá bom ouvindo vocês, pode continuar. Essas placas tectônicas aí do... Eu também concordo com o Willis. Como é que é, Antônio? Também concordo com o Willis. Estamos satisfeitos. Então, continua aí, Ramon. Vamos lá, como é que eu já escolhi? Vamos passar a bola. Então, pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o Luiz Rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta
sairia do teatro para executar um projeto sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourinhos acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Príscila. Eles estavam ali, Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos. Teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso sob os apupos da turba exacerbada. A notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado seu caráter festivo. Debalde acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo, envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe, ouvia-se a gritaria estentória. Grande é a Diana de Hermes. Grande é a Diana de Hermes. O apóstolo, porém, constrangido à força pelos companheiros, teve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, citando a levar a causa dos bens um novo propósito, fazer justiça pelas próprias mãos. A Assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu a autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de tecelões trancafiados na enxurrada. Vamos parar um pouquinho, vamos. Parou na enxovia. Os ouris aí, principalmente esse Demétrio, que insuflou todo mundo, né? Foi ao teatro, encontrou o Paulo. Só tava o casal da Macedônia lá, o Gaio e o outro lá. Aí foram até a tenda do Áquila e Príscila. E eles também não estavam, mas quebraram tudo. E o que acontece? O pessoal queria, de toda forma, pegar o Paulo, né? Mas aí chegou esse escrivão. O escrivão chegou e apaziguou. E olha aqui, no momento que fala aqui, fala assim, ó. Só muito tarde o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, nós temos dois extremos aí. Nós temos a violência, que aí trazendo para o nosso tempo, a própria Soraya falou, focos de guerra no mundo inteiro. E nós percebemos que a violência nunca conseguiu sanar o mal de verdade. Tá bom. Olá. A E, por outro lado, uma pessoa consciente, que é o escrivão, que conseguiu apaziguar com a palavra.
Então, nós temos dois extremos. A violência, a pessoa que incita a violência, a força que tem, e a pessoa na figura do escrivão, apaziguando também a força que tem. Então, vamos comentar esses dois extremos aí, na nossa atuação, na nossa vida. O quão importante é a gente não entrar nessa loucura da violência. A gente teve uma experiência aí no ano passado, a questão das eleições. Tanta gente boa que foi iludida por essa massa, a gente via falando cada coisa absurda. Pessoas espíritas, cristãos, envolvidos nessa ilusão da violência, como se ela resolvesse alguma coisa. E também a gente vê muita pessoa aí que conseguiu baixar a poeira com uma palavra, com um discurso de amor, com ponderação. E qual é o nosso papel na sociedade? Nós estamos sendo esse violento ou nós estamos sendo essa pessoa que consegue trazer a paz? Né? Esses dois extremos. O que vocês comentam sobre isso? Todo mundo. É um exercício, né? Toda vez. Às vezes, a gente precisa tomar cuidado para não provocar situações, né? Não agravar os comentários. Coisas que parecem inofensivas, né? Mas que podem fazer grandes consequências, né? Então, assim, acho que o nosso papel é fazer o papel do apaziguador, daquele que considera que tem dois lados. Por mais que a gente tenha um olhar, eles também estavam perdendo seu ganha-pão. Então, era algo também que precisa ser. Da ótica deles, né? Na perspectiva, eles precisavam se acalmar, porque eles iam fazer. Então, delicados. Então, até no intuito de combater o mal, a gente precisa tomar cuidado para não exceder também o peso, né? A gente dá para as coisas. É algo que é um exercício, né? Às vezes a gente também Então, mas eu acho que é importante o exercício, né? Esse exercício, esse olhar dentro de cada forma mais difícil. Se a gente pegar a experiência, por exemplo, da Índia, do Gandhi, conseguiu uma revolução sem colocar mão em armas. Você deu o exemplo da Alemanha. Foi para a rua. Então, tem várias outras formas da gente resolver, a não ser a violência. Mas aí a gente liga a televisão e só violência. Só violência. Por quê, né? Passou tanto tempo e a gente continua achando que a forma certa de resolver as coisas é no olho por olho, dente por dente. O Evangelho explica muito bem a lei do amor. E a gente quer usar a força bruta. É um exercício, porque todos nós, a essas sessões, somos espíritos encrencados. Encrenqueiro. Os costumes argentinos. E agora, a proposta de vida para nós foi outra, né? Até falando de nós, que somos espíritos, a proposta foi outra. Só que, muitas vezes, a gente vai adaptando o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar, àquela proposta que nos foi oferecida. Por isso, você falou agora mesmo, estava cheio de espírita fazendo adequações. Pode usar muitos cristãos, né? Muitos cristãos fazendo adequações. E às vezes a gente fica encrencados, né? Então, como a reforma íntima pessoal, né? Eu tenho que pensar o que eu estou fazendo diante disso. Isso sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser fiel nos nossos propósitos. Se esconder atrás da cortina, não. Se
esperar o espetáculo começar para aparecer lá. E isso é difícil, né? Tem pessoas que ficam olhando a curva. Espera aí, deixa eu ver quando eu vou. Porque somos frágeis ainda, né? Fragilidade de caráter. Mas a proposta cristianismo é de coragem, né? É de coragem. Coragem moral. Para eu sair levantando bandeira e pegando uma espada, mas é coragem moral. Aí você vê, por exemplo, trazer o Chico, né? Que aquela montoeira e tal, mas ele tinha coragem. Não se posicionava. Não se escondia, né? E vai por aí a forma, a Madre Teresa, o irmão Dulce, os nossos irmãos, né? Que estão realmente na vanguarda. Eu penso que é assim. Aí, só assim, seguindo a sua linha de raciocínio, eu acho essa coragem moral interessante. Eu acho que essa coragem moral passa também pelo momento da gente se afastar. Você tem que se posicionar. Mas, por exemplo, vamos pegar Paulo. Provavelmente ele queria ir lá. Provavelmente não, porque no texto fala. Ele queria ir lá. Mas ele foi convencido pelos amigos a não se posicionar naquele momento, porque era um momento de tumulto, de extrema violência. Então, o que ele faz? Ele se recolhe em Cristo, espera passar aquele turbilhão todo, aquele alvoroço todo, para aí sim, para ele entrar em cena. Porque eu vejo assim, às vezes no dia a dia da gente, eu sou muito esquentadinha. Então, assim, eu tenho que me segurar, porque, assim, eu luto contra isso. Vocês são italiana. Então, assim, porque às vezes na hora de tumulto, eu posso exagerar nas minhas palavras, ser intempestiva nas minhas ações. Então, assim, é uma luta constante, diária, para me calar. Assim, não, deixa ele falar. Às vezes eu penso assim, mas eu estou com a razão, mas deixa. Porque, assim, eu acho que essa lição traz muito também, assim, qual a leitura que a outra pessoa faz de mim? Porque às vezes eu penso que eu estou certa. Mas às vezes o Hernani faz uma leitura diferente daquela minha ação. Talvez eu estava até imbuída de boa vontade, ou não sei. Mas ele faz uma leitura diferente. Aí se a gente começar... Então, acho que Paulo, mais uma vez, me trouxe, pelo menos a mim, uma sabedoria muito grande. Quando ele aceita o conselho, fica quietinho, se recolhe. Ele não vai lá. Espera. Como é que fala assim? Ele estava num relacionamento com Cristo. Ele sabia que a espiritualidade maior iria cuidar daquilo lá. Porque, na verdade, esse Demétrio e o chefe do sindicato, tinha um lado financeiro, mas esse zelo religioso dele era da hipocrisia. Ele não tinha um zelo pela deusa. Então, assim, a bandeira do Paulo era muito maior do que tudo isso. Então, ele compreendeu que naquele momento, ali estavam sendo discutidas naquele turbilhão lá, coisas materiais. E se ele estava com Cristo, não era hora dele entrar. Não era hora dele entrar. Eu acho que teria um momento. Não sei, eu pensei assim, nesse momento. Então, ele se recolheu, os dois discípulos dele estavam lá, e esse escrivão também, foi a divina providência, através desse escrivão, fez esse tumulto se dissolver, trouxe a maioria das pessoas à razão. Porque a gente não pode esquecer que muitos não estavam comprando mais. Então, a semente de Paulo já estava germinando aí.
Não eram aqueles que não estavam comprando mais que estavam nessa manifestação. Não, eram aqueles ignorantes, incautos até isso. Quando o Demetrio começa a insuflar a massa, né, então eles vão, mas já estava germinando ali o caminho, na verdade. Tanto é que sentiu, foi um golpe para todos os ouvintes. Então, eu acho que Paulo ele fez certo, se retirar de cena e aguardar. Não sei, o que vocês acham? E Paulo, ele já tinha essa prática desde o começo. Ele se recolheu, orientação, a hora que certo sedimentava nele, a prática, ele não aparecia. Enquanto isso, as coisas iam Rebaixando. Isso, você fala que estamos para fazer, eu também não. Que bom, tomara que a gente... Vamos fazer uma lista de perguntas. Às vezes a gente quer resolver, até achando assim que é bom resolver aquele problema na hora, mas às vezes é hora de... Eu tenho feito um exercício assim. Não está sendo fácil, não, mas está sendo bom para mim. Porque a gente tem muitos lados, né? Então, todo mundo defende um lado. E aí, esse meu amigo me fez uma pergunta essa semana. Eu ligo mais de esquerda, eu sou mais de direita. Trabalho no capitalismo, então é o que eu acredito que pelo menos é o mais apropriado no momento. E ele falou assim: eu nunca vi nenhum liberal defendendo os pobres. Olha o que ele falou assim, te contar. Isso aí mexeu com o meu coração. É verdade, porque pode até ser que cientificamente as técnicas econômicas sejam mais adequadas para o momento que a gente chegou hoje, conhecimento humano. Mas está faltando isso mesmo. Está faltando alguém pegar e dar uma humanizada nisso aí. Né? Estou trazendo esse exemplo por quê? Porque eu acho que a gente tem que achar os caminhos do meio. E a gente não está fazendo isso. Entendeu? E toda vez que a gente vai se posicionar de um lado ou do outro, talvez passe. E a gente tem que tentar achar uma nova visão das coisas. Então, Gandhi, por exemplo, ele tinha que victoriar a Inglaterra e o povo da Índia. Quando ele percebia que o povo da Índia ia começar a fazer as revoltas e viagem por violência, ele fazia a de forma... Enquanto vocês continuarem isso daí, eu vou comer. O povo amava ele. Quer dizer, ele achou um jeito inusitado, né? Então, eu tenho pensado nisso, assim, essa questão da gente se posicionar por qualquer tema que seja, a gente pensar nisso. Como é que está a minha mente, né? Eu estou condicionado às ideias que estão colocadas ou eu estou enxergando algo? É como ler o Evangelho, né? A gente lê o Evangelho aqui no versículo e desdobra um monte de visões que a gente não via antes, né? A humanidade vai mudar a hora que ela começou a começar a fazer isso com todos os problemas da vida. E aí, eu tenho pensado nisso. Para eu saber me posicionar de forma adequada, cristã, sem ser omisso, mas saber a hora certa, eu tenho que achar esse olhar aí. Esse olhar com uma via diferente. A sociedade cobra a gente em posicionamento, né? Desse, O que é que você defende de lá de cá? Não quero defender nada. Eu já vi alguns. Quero aprender algo novo. Né? Quero enxergar algo novo. E não tomar partido, você pensar com você. Porque às vezes a gente é meio que coagido a tomar um lado ou outro lado. Você pensar por você. O que eu acho? De repente os dois estão errados, os dois estão certos. Então, Ou existe um caminho que um contempla... caminho alternativo, como disse, um caminho do meio. Eu gosto mais da palavra alternativa. Acho que ela é mais precisa. Porque sempre tem, né? Você vai ver, o que esses meninos que vão nascer, que todo mundo fica profetizando, espero que aconteça um dia,
Eles vão fazer isso, eles vão trazer um trago e falar assim, não, gente, não é assim, não. Só vira um pouquinho aqui, ó. Eu vou olhar isso. Vai olhar assim, vai ser assim. Tava na nossa cara, eu não A sabia. gente fica muito assim hoje. Eles vão fazer. Eu escutei, estava falando de manhã, um pedacinho do céu lá. Eu não consegui assistir tudo, mas eu fui ligando aqui uns minutinhos que eu tinha. E o palestrante estava falando. Isso não, falou que a Madre Teresa falava: esses meus pés são de Jesus, as minhas mãos são de Jesus, meus olhos são de Jesus. Não tem problema. Ela dizia que se eu conseguir botar no meu coração o que essa mulher falou, eu não tenho para quem. Não me perco mais nada que eu fizer. E aí, pessoal, E ela devia ser brava, porque eu não sei não. Ela conseguiu muita coisa, né? Ser brava no sentido assim de empreendedora, né? De Matheus, qualquer uma dessas personalidades, né? Agora você falou do Chico. São mansas, mas são ativas, realizadoras, elas movem, elas influenciam, né? É um tipo diferente de posicionamento, né, Maria? Também vamos falar, tem uma autoridade moral, a gente se falou, posiciona moralmente muito firme, que você não consegue sair desse jogo. Lembra da Porque o moral, anterior? ele não. O moral você não consegue resistir. Esse você não consegue. É resistiu, né? E aí, pessoal de casa? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade, tá? A Gleice está parecendo só o óculos para cima. Aí, agora sim. Bom, vamos continuar então, Ramon, a leitura. Vocês vão ver que tudo que a gente está falando aí vai casar tudo aí. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi em companhia de João observar os destroços da tenda de Acre, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos malhados de lágrimas. Como tudo isso me contrista. Aquila e Prisca têm sido meus companheiros de luta, desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes dei. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. A causa é do Cristo, respondeu João com acerto. É muito legal, cara. Essas coisas são A causa é do Cristo. A causa é do Cristo, né? O ex-rabino pareceu conformar-se com observação e sentenciou. Sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente, murmurou. Estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora, preciso retirar-me de Jônia sem demônio. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. Viu que interessante isso? Pelo bem que desejamos, fazemos todo o mal que podem. Olha só. Olha o tanto que você praticar o bem causa resistência, né? Toda vez que a gente quer crescer, existe uma resistência. Porque agita o mal, né? As placas tectônicas ficam agitadas aí. Ué. Tanto as exteriores quanto as interiores. E tem essa revolta, né? Por quê? Todo mundo quer ficar no comodismo ali, tá bom para todo mundo, as coisas estão acontecendo, corrupção, estou ganhando ali, estou sendo privilegiado. Agora, quando eu tenho um convite de crescer, o mal
É porque eu acho que quando isso acontece, eu entendo que para quem está vivendo uma vida que não consegue enxergar os ganhos que faz, né? Ela só se vê perdendo. Então, eu acho que é isso. Então, quando alguém se posiciona bem, na verdade, para aqueles que ainda não compreendem o significado, não conseguem alcançar, na verdade. Eu acho que não é nem. É uma ignorância muito profunda. Então, é um medo de comprometer aquele ganha-ganha. O medo de comprometer aquilo que ela não tira daquilo. A gente tem uma tendência de achar, até na nossa vida, assim, quantas coisas ruins, né? Às vezes a gente permanece por muitos anos reclamando, assim, né? Mas parece que a gente reclama muito que é saída. Eu brinco muito com uma amiga minha. Assim, tinha uma situação, tinha uma pessoa que reclamava muito da situação e eu ofereci para ela me ajudar a resolver. Olha, ajuda, né? E é óbvio que não ajudou. Então, eu acho que é isso, assim, é essa situação de tá bom do jeito que tá, inclusive reclamando. Eu falei, cara, tá ruim, mas tá bom. A gente reclama para se fazer de vítima, mas não quer mudar a situação, né? Porque aí como que ela vai continuar nesse verso íntimo? Se ela mudar? O reclamar, às vezes, faz parte do nosso cotidiano. Porque quando você parar de reclamar, tem que resolver. E às vezes a gente precisa daquela reclamação, uma pessoa que faz tudo isso. Eu fico observando e falo assim, se eu tirar dele uma reclamação, o que vai ser? Não tem conteúdo. E foi isso, eu tentei fazer essa pessoa. Eu falei, então me ajuda a resolver. Assim, se você está enxergando que o que eu estou fazendo está errado, não, me ajuda a enxergar diferente, me ajuda a resolver. E a pessoa não quer. Então, porque aí eu vou tirar dela a possibilidade dela se manter naquele status de reclamação. Então, eu acho que o mal é um pouco isso, assim, e nós também, algumas coisas que a gente faz, a gente reclama, às vezes, por muitos anos de uma situação, de relações, de situações que a gente vive, mas a gente não quer resolver, porque quem quer resolver não quer reclamar, pessoal. E aí o bem, acho que ele é compensado nesse momento, porque ele vai, vamos seguir com isso, vamos para algo novo, vamos para algo melhor. E o medo, né? Esse algo melhor. O medo de tirar aquilo que eu conheço esse mal, então eu me acomodo aqui. Eu não sei o que tem ali na frente. Então eu prefiro ficar naquilo que eu domino, naquilo que eu já estou acomodado. Não, porque eu estou olhando mais uma parte do estudo, que ele mostra que a sociedade industrializada que a gente vive hoje é extremamente jovem. Tem só 80 anos. Cara, é muito pouco tempo mesmo. A gente vai observar. Tem só o quê? 80 anos. Se você pegar o que aconteceu em 80 anos, em 50 anos, em 30 anos, em 20 anos, cara, você vai ver que é um negócio maluco. O mundo virou de ponta cabeça. Impressionante. Aí a gente acha que talento, na verdade, é muito rápido. Porque o ser humano surgiu com quase 200 mil anos, e só faz 10 mil anos que a gente saiu e começou a morar nos lugares, começou a poder fixar residência, criar cidades, faz só 10 mil anos, cara, frente aos 200 mil. Na verdade, agora está mais acelerado. Isso, e dos 10 mil, faz só 80 que a gente está vivendo tudo isso aí que a gente... E dos... Já foi em 1960 e pouco. A mulher precisava da autorização do marido para tudo, não era isso? A mulher não votava. Não votava, tinha... Mas é antes de 60, né? Antes de 70, já estava. É tudo muito, Mas é recente. é tudo muito novo. Já sei.
é muito novo. E eu me choquei, porque a gente olha com um certo olhar de exigência, querendo tudo melhor e rápido, mas tudo que é jovem é assim, a gente já foi jovem um dia, a gente vai amadurecendo as coisas até hoje, né? Você tem que viver, vai acomodar. Sabe essa questão do bem? Quando a gente tem uma projeção para o bem e quer mudar algo, do lado de lá, tem uma grande resistência espiritual também. Eles sabem que vão perder adeptos, né? Então, as turmas, conforme a gente muda de turma lá também. Se você muda os companheiros de lá, ou daqui, automaticamente muda de lá. Então, você tem muito conflito com isso também espiritualmente. A gente sabe disso, né? Então, movimenta muitas energias que a gente nem imagina. Então, quando o Paulo fala aqui que você fazendo bem, né? Você, Deus, um termo melhor. Pois o bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Né? Então, a força que coloca no bem, o lado mal, vem com força. As energias movimentadas são muito grandes. E aí a gente tem que ter resistência, uma resistência do Paulo de enfrentar, a resistência de ficar, no momento, como a Lúcia disse, esperando a poeira baixar. Mal perde um soldado. Perde um soldado. E às vezes um soldado importante, né? Como Paulo. Então, São soldados que vai carregar a luz, né? Imagina Paulo. Para resistência de Agora, essa velocidade, porque ele patente, ele é um batalhão inteiro. Mas quanto mais você evolui, mais acelerada é a mudança. Isso mesmo. Até vi uma frase do Cortella essa semana, que assim, a mudança não é uma novidade, ela sempre existiu. A novidade é a velocidade que ela está acontecendo agora. E agora vai, porque as pessoas estão mais conscientes. Né? Então, por exemplo, enquanto, meu pai esperava, eu já fui menos, os meus filhos menos, meus netos menos. Né? E isso é evolução. Né? E aí, pessoal? Imagina, é tão bacana que se olhasse pensando nesses 200 mil anos, né? Parece que teve um momento em que Jesus foi lá e fez assim, ó. Não parece que tirou uma travinha ali, ó. Daqui agora chegou a hora da tecnologia e essa outra visão de mundo espocar, né? A primeira trava que ele fez foi a encarnação dele. Não, com toda certeza, é verdade, talvez a maior de todas, né? Mas Pensa um Cristo encarnado. Mas tem uma coisa. Pode falar, pessoal. E aí, Iris? Fala alguma coisinha para nós aí, o que você está achando do assunto? Não, o assunto está excelente, mas não tem nada para acrescentar, não. Vocês estão falando tudo que precisa aí. Tá ótimo, tá muito bom ouvir. Obrigado. Você não tem, mas a Ju tem, entende? A Ju está bem nesse cantinho aí. Esse pessoal está 1000 anos na nossa frente, né, Iris? Então, tô aprendendo aí, gente. Aproveitando a oportunidade, eu queria pedir se tem aquele texto que falou mais ou menos assim, da generosidade, para a gente compreender a pessoa que às vezes ainda não tem o mesmo entendimento que a gente, que foi falado na reunião passada. Se alguém tiver, por favor, puder postar no grupo. Eu acho que eu tenho sim. Por favor, gente. Tá ótimo o estudo, viu? Obrigada, tô aprendendo muito. Obrigado. Obrigada mesmo, gente. Antônio, quer falar alguma coisa? Você que é o chefe dos chefes? Não, gente, eu só quero dizer que o poder epistemológico de vocês é de alto nível. Eu nem entendi o que você falou. Decifra aí para nós. Ele viu essa parte. E é impressionante. Isso é Esperanto? O negócio é chique. Eu sou esse negócio aí. Eu nem sei nem o alcance. Leide, tem alguma coisa aí para falar para a gente?
Eu só vou postar para vocês um estudo desse ano de Sacramento, uma fala da Ana, de uma participante lá, que falou sobre silenciar. Então, a importância do silêncio no Evangelho de Jesus é estupendo, porque quando Pilatos quer que ele faça um argumento, porque era Barrabás ou Jesus a escolha, né? Jesus silenciou. Por quê? Porque muitas vezes o silêncio, como o Paulo, que vocês falaram hoje, que não era hora para ele falar, né? O silêncio foi mais importante, o maior argumento, porque tem a hora certa e é uma educação, um treino do pensamento para a gente não entrar na mesma vibração. Então, nós vamos ajudar mais o outro com vibração do que propriamente com palavras e argumentos. Então, por isso que toda essa passagem dos Atos da Apóstolos que vocês estudaram hoje, que eu estava prestando muita atenção, é exatamente isso. É essa resistência do silêncio, e não essa vai convencer muito mais, vai fazer muito mais pelo outro, do que a fala, o argumento, o revide, a reação. Então, a mensagem do silêncio. Eu vou mandar depois para o grupo os 2 textos desse silenciar. Eu fiquei muito impressionada com esses argumentos do estudo desse ano. Depois eu mando para o grupo, viu? Para vocês. Manda sobre o sim. silenciar. Posta lá. Posta lá para Joia? gente. Tá. Obrigado, viu, Gleide? Eu achei tão legal o que você falou, Gleide, porque eu vou falar por mim, né? Sempre achei que a forma de ajudar era fazer doutrinação, né? Você ficar falando, mas as pessoas até distanciam de você por causa disso. Né? Não quer ficar escutando, é uma chatice danada, né? E a gente, para quem está ouvindo, né? E a gente aprender, tipo, ficar perto. Isso foi falado na palestra ontem também. Eu acho que foi o próprio cara da FED lá que estava falando. Ele falou assim, a gente vai ter que aprender a empatia de saber ouvir. Sentar do lado da pessoa que está precisando só escutar. Só escutar e mover os sentimentos da gente para abordar a pessoa. Isso tem muito a ver com esse tema aqui, eu acho. Porque essa é uma mudança. Eu acho que é uma das mudanças que estão ali e são boas. Pensavam também nessa questão. Tem o silêncio do Paulo, mas a proteção também, que esse momento, né, também evidenciou a proteção de Paulo. Porque todos se mobilizaram para a proteção do Paulo. Então, assim, ele foi avisado que ele ia, talvez, no movimento até ingênuo ali, de repente se expor. Então, assim, eu também me chamo a atenção a proteção. Como que a espiritualidade age, né, com tamanha rapidez para proteger Paulo, né, de uma situação que poderia levá-lo a uma exposição, a uma prisão. A morte até a morte. Então, assim, me chama também a atenção esse aspecto de proteção. Então, e também a gente precisa reconhecer isso, né? Nos momentos que a gente, às vezes, tem de se posicionar, né? A gente precisa entender. Você sabe, senhora, você está trazendo um ponto que eu estava tentando falar, eu não estava conseguindo. Como que ele conseguiu fazer parar? A hora que ele falou assim, ó, não esquece que o motim também é contra a lei. Escrivão, né? Ele também falou isso. Aí aconteceu, a hora que ele falou isso, foi um recado para esse cara aqui. O Demétrio falou assim, ó, se toma cuidado, dependendo do que for tomar, vai ser, já é um motim, mas aí você vai ser culpado ele mostrou disso. que não é terra sem lei, né?
Você É. não pode chegar e Isso. pedir alguém, fazer você. Isso. Então, eu Então, acho houve que- ali um posicionamento, assim, inteligente. E ele foi bem, possivelmente, foi um instrumento até da espiritualidade, né? Esse escrivão. Com certeza. Porque ele foi. Taxativo, né? É interessante. Está bem de novo, concordo, tal. Mas é uma linha divisória entre o calar e o falar na hora certa, que é muito técnica e que é difícil. É um aprendizado. Porque às vezes você cala e não quer ser de disposição. E aí eu trago a palavra de Jesus, ser o seu falar, sim, sim, não, não. Então, às vezes eu me calo, eu estou levando. E às vezes eu falo e eu... Então, isso é difícil, é um aprendizado, né? Sabedoria, né, É uma Marcelo? sabedoria. Bem lembrado. Que às vezes é uma opção, né? Você ficar calado. Porque Jesus calou essa hora, mas muitas vezes ele se posicionou. Essa hora ele tinha que calar. Zé Boas estava fazendo contra ele. Tem uma hora que ele fala, né? Raça de vida, até quando, né? Então é complicado isso para nós, né? Mas, por outro lado, nós estamos lidando com, estamos estudando aqui, os espíritos anulados. Espíritos que marcaram, que fizeram a diferença em nós. Então, gente, somos alunos do feijão, né? A gente tem que aprender o nosso pouquinho, no nosso reduto, na nossa intimidade. Então, o que está pedindo de nós hoje é muito pouco, é pouco demais. Porque também é o que nós damos conta de oferecer. A gente ainda não oferece, né? A gente ainda não oferece. Então, é isso. Bom, então já que você falou disso, a Lúcia vai ler para nós aqui, ó, Cultiva a Paz. Não terminou? A semana que vem nós vamos terminar, porque essa segunda parte aí, nós vamos, você tem o livro lá, mas já tem o celular, marca ali, porque nós vamos continuar e vai ser muito, a segunda parte é linda. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluntariosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delírios? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadequação à vontade divina, e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão, igualmente, viver longe da harmonia interior
que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Francisco Cândido Xavier, Vinha de Luz, Feliz Fico de Mim. Pessoal, a gente quer paz, tem que se esforçar, né? Disciplina, bons sentimentos. A gente tem que preparar para a paz. E às vezes você quer ter paz para depois. A gente quase quer ter sossego. Não entende o que é a paz. Que a paz, às vezes, é muito uma forma. E a minha serenidade interior. Mas ele não quer isso, não. Ele quer sossego. Mas é a palavra comodismo. Mas você está no seu comodismo, você não estou importunando ninguém. Mas você não quer ser importunado, você não aceita a importunação. Mas e aí? Como é que você lida com isso? Essa paz na vida É difícil, né? Aí, Esse escrivão, eu achei muito interessante o argumento desse escrivão, porque no começo fala assim, um tumulto por causa do caminho. Então, assim, o tumulto começou por causa do caminho, mas não foi o caminho que começou o tumulto. Então, aí, quando ele fala lá para o Demétrio, ele fala assim, olha, tipo assim, o caminho está quietinho. O Paulo pregou as palavras dele. Seguiu quem quis. Queimaram os livros quem quis. O caminho está fazendo o trabalho dele quietinho. Quem está causando agora o escuro? São vocês, a outra turma. Então, haverá sanções para quem está causando esse tumulto. Porque existem outras maneiras de resolver isso daí. Procure os tribunais, procure a lei, procure o diálogo, procure... mas não é através da violência. Então, ele foi muito sábio também no argumento dele, porque não vamos imaginar, não foi fácil conter uma multidão ensandecida. Ele precisou de calma e de paz, até nas palavras, para ser ouvido, porque antes tem um Alexandre aí que tenta falar e não consegue. Justamente. E é um cristão. É um cristão. Só que ele era judeu. Por ele ser judeu, a palavra dele, ele não foi ouvido, porque ele era um cristão. Ele não ia defender a causa dele. Mas eu acho que ele foi muito, esse escrivão, ele usou de sabedoria, paz, calma nas palavras dele, para vocês serão acusados de causar tumulto. E aí a massa recua. Então, 50%. é o que você falou, é o sim, sim. Essa dos 50% eu tenho. Mas os 25% temeram, os 50% deram passo para trás. Eu queria falar que a mudança do planeta vai acontecer assim, porque esses 25% ainda maus vão ser transferidos. Eu identifico por ser pouco. Então, mas que posição que os 50% vão tomar? Vão ser pequenos. Esses que precisam desse sim, E esse não 5% dos 5 forem fortes. Isso. Que está posta para nós. E aí, esses 25% que defendem o bem são fracos. Então, não estão defendendo ele. Você eu estou tímido, eu não posso falar. A maioria está em óbvio também. Devido à crucificação do Cristo. Eles adoravam o Cristo, eles tinham sido curados, eles viram os milagres. Eles viram a vivência de Jesus, mas na hora H, eles Se vendem.
Mesmo nesse episódio, nós temos quantos que seguiam Paulo, que queimaram os livros, que se manifestaram? Mas tem um trecho que fala que muitos não sabiam que estavam fazendo. Não sabe. Tava lá, Se no você for ver, isso é a, como se fala, psicologia de massa, né? Então, tá lá, eu tô lá assistindo sei lá o quê, aí eu começo a gritar, se eu não tiver posicionamento, eu grito junto, tá? Você gritou, não gritou, gente, que é isso? É isso que acontece, gente, hoje, ainda, né? Sempre acontece. Então, aqui é um convite para nós, né? Aí sim que a gente falou do silenciar que o Paulo fez, mas para ter um posicionamento, né? Para responder. Não adianta, né? E aí que vai a sintonia, né, Marlene? Para a gente saber fazer aquilo que você disse. O momento certo de silenciar e o momento certo de se manifestar. Porque só com essa sintonia elevada que a gente vai conseguir essa sabedoria, né? Do contrário, a gente pode errar, manifestar de forma devida. Pessoal, olha só como passa rápido já. 18h33. Ó, compromisso semana que vem, voltaremos ao estudo desse mesmo versículo, porque tem uma parte muito interessante do Paulo Estevão, que a gente vai ler, que vocês vão ver João se manifestando, o seu apóstolo, juntamente com Paulo, vai falar dos propósitos que tinham com Maria, muito interessante. Bom mesmo. Eu vou pedir para o Iris fazer a prece, pode ser, Iris? Quem viu isso tocando? Ah, não vi. Onde for? Lá no Pestalozzi. Aí, não convida a gente, ô Iris. Oi, Iris, pede pro Guilherme que vem na hora da prece para ele tocar. É mesmo, Iris? Vamos ver, né? Vamos. Ele falou? Vai tocar hoje? Não dá mais. Não, não dá, não. Mas domingo que vem dá, Iris. Vamos tentar, vamos ver. Toca que você tocou lá.